Olá, eu sou Paula Medeiros e está de volta a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que espera garantir os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência em 2 meses. A proposta de um pacote anticrime, que é outra prioridade do governo, foi apresentada aos deputados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e deve andar junto com a reforma da Previdência. E você vai ver também. Deputados se mobilizam para evitar que o caso de Brumadinho tenha um desfecho igual ao de Mariana, em que proposições para aprimorar a segurança das barragens acabaram arquivadas. No primeiro dia de trabalho, deputados apresentam mais de 350 proposições. As propostas incluem pedidos de CPIs para investigar o BNDES e a situação das barragens. E para marcar o início da nova legislatura, foi inaugurada uma exposição que mostra como é a Câmara por dentro. Na mensagem do presidente da República ao Congresso, lida na segunda-feira, na primeira sessão legislativa da 56ª legislatura, ficou clara a determinação do governo no enfrentamento ao crime organizado e na aprovação da reforma da Previdência. Se depender dos presidentes das duas casas, o governo terá boas chances de sucesso com essas duas propostas, consideradas prioritárias para este ano. Convalescente de uma cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro não pôde comparecer à solenidade e a tradicional mensagem do Poder Executivo ao Congresso foi entregue pelo chefe da Casa Civil, deputado Onyx Lorenzoni, e lida em plenário pela deputada Soraya Santos. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado, guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção. A nova Previdência vai materializar a esperança concreta de que nossos jovens possam sonhar com seu futuro por meio de poupança individual da aposentadoria. Já somos um grande país. Iremos juntos transformar esse país em uma grande nação. Rodrigo Maia mencionou em seu discurso a responsabilidade do Legislativo na análise da reforma da Previdência elaborada pelo governo. A realidade aponta para a necessidade inexorável da reforma. Pode-se discutir, entretanto, questões pontuais envolvidas na sua implementação. Encerrando as falas da solenidade, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, estendeu a toda a máquina pública a responsabilidade pelas mudanças que estão por vir. O cidadão brasileiro quer honestidade, comprometimento, transparência, acima de tudo. O presidente da Câmara esteve reunido com o ministro da Economia e equipe para discutir a reforma da Previdência. Maia espera garantir os votos necessários para aprovar a proposta em 2 meses. O regimento vai ser respeitado. Eu não vou dar uma sinalização hoje que sinalize um desrespeito ao regimento, que eu vou criar um ambiente de muito tensionamento com a oposição, com a minoria, no plenário da Câmara. E não é esse o nosso problema. O nosso problema é garantir em 2 meses que a reforma da Previdência tenha 320, 330 deputados a favor. Esse é o nosso desafio. Não adianta mandar uma proposta que também não é aceita. E aí o presidente, por exemplo, diz, olha, eu acho melhor deixar as mulheres com menos. Tudo isso são aspectos de parâmetro e nós estamos calibrando. O presidente está fazendo uma cirurgia. Ele saindo da cirurgia, ele olha isso, diz, olha, isso aqui sim, isso aqui não. Ele tem o cálculo político dele. O importante é que nós temos uma reforma estruturante que vai organizar o sistema previdenciário brasileiro e vai gerar condições para que o Brasil volte a crescer. Eu aposto com vocês que se a gente aprovar a Previdência, o Brasil vai crescer nos 12 meses seguintes mais de 6%. A Previdência brasileira tem sido uma fábrica de desigualdades, perpetua privilégios, acentua diferenças e desigualdades sociais. E nós estamos exatamente tentando estruturar uma reforma que atenue, que diminui, que reduza isso, depois de um período de transição.
E o calendário para a tramitação da reforma da Previdência aqui na Câmara foi discutido na primeira reunião de líderes da nova legislatura. Os líderes também aprovaram a pauta de votações do plenário para a próxima semana. O Congresso Nacional voltou ao trabalho com uma fila de 22 medidas provisórias. 2 delas perdem a validade agora, em fevereiro, e outras 3 em março. A pauta da próxima semana, que serão votações de medidas provisórias que estão prontas para serem votadas em plenário, e o projeto que define, digamos assim, a questão do trancamento de bens de pessoas que estejam ligadas a práticas terroristas, que é um acordo internacional que o Banco Central vem advogando essa tese. 3 medidas provisórias estão trancando a pauta do plenário. A MP 850 cria a Agência Brasileira de Museus e perde a validade no dia 18. A MP 852, que transfere imóveis do INSS para a União, e a MP 853, que reabre a adesão ao Fundo de Pensão dos Servidores. Os líderes também discutiram o calendário de tramitação da reforma da Previdência e garantiram que o presidente Rodrigo Maia assegurou o amplo debate sobre o tema e o cumprimento do regimento interno da Casa. O presidente disse que a tramitação da reforma da Previdência será a tramitação regimental, portanto, de que não haverá qualquer atropelo. Se isso for de fato seguido, alguns meses serão necessários para que ela seja votada, porque ela tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, tem que ser constituída uma comissão especial, a comissão especial tem que realizar audiências públicas, portanto, alguns meses de debate pela frente. O prazo do parlamento vai ser respeitado, e é preciso que haja discussões, inclusive, para o natural aperfeiçoamento do texto. O governo vai enviar uma proposta em breve, mas a diversidade, o choque de ideias aqui no parlamento vai fazer, com toda certeza, com que a proposta seja aperfeiçoada. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou aos deputados um pacote de medidas para a área de segurança que será enviado à Câmara. Ele propõe a alteração de 14 leis, entre elas o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e até o Código Eleitoral. Penas mais duras contra o crime organizado e contra a corrupção, combate à violência. Esses são alguns objetivos da proposta de lei que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta segunda-feira. Muitos homicídios estão relacionados aí ao crime organizado, disputa de tráfico, em assassinato de dependentes químicos que não conseguem honrar suas dívidas. O crime organizado também é uma fonte de corrupção de agentes que deveriam combatê-lo. Claro que é uma minoria, mas isso acontece, acabam corrompendo para buscar impunidade. E, por outro lado, a corrupção também esvazia os recursos públicos necessários para enfrentar o crime organizado e o crime violento. O texto criminaliza o Caixa 2, ou seja, pode ser preso quem arrecadar, manter, movimentar ou utilizar valores que não tenham sido declarados à Justiça Eleitoral. Em casos de corrupção, serão confiscados os bens incompatíveis com a renda do condenado. Membros de organizações criminosas terão que iniciar o cumprimento da pena em presídios de segurança máxima. Eles também não terão direito à progressão para os regimes semiaberto ou aberto. Condenados por crimes dolosos serão obrigados a fornecer amostra de DNA, que ficará guardada em banco de dados. O policial que tenha cometido abuso de suas prerrogativas poderá ter a pena dividida pela metade ou até mesmo ser inocentado, caso o abuso tenha ocorrido em função de medo, surpresa ou violenta emoção. Para alguns deputados da oposição, esse aumento da garantia para os policiais pode aumentar a violência praticada pelos agentes de segurança. Esse instrumento ele não pode ser usado, como uma autorização para que muitas vezes a gente sabe que existe, infelizmente também dentro do próprio aparelho da polícia, policiais que se travestem de policiais, mas que na verdade participam inclusive de grupos de extermínio. Já os deputados aliados ao governo dizem que a medida visa proteger os policiais. Na verdade, a nossa garantia, através do ministro Sérgio Moro, é para o policial que defende a população. Não é para o policial que atira de forma aleatória.
mas aquele que está em combate contra o criminoso e que porventura precise atirar para defender as nossas vidas. Outro ponto polêmico da proposta é o que inclui na legislação a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O STF já deu decisão favorável a esta medida, mas o ministro Moro acha que a previsão em lei reduziria a insegurança jurídica. O deputado Domingos Sávio concorda. O que nós vimos antes eram pessoas ficarem, principalmente os mais ricos ou mais poderosos, ficarem recorrendo indefinidamente, em alguns casos até de assassinatos comprovados, assassinatos confessos, né, em que ficaram aí 10, 15 anos, né, sem pagar pelo crime que cometeu. Reunião proveitosa na medida em que é apresentado um projeto, cujo projeto não foi ainda formalmente avalizado pelo governo, mas foi consistente de uma figura como ele, respeitada como é, vir aqui ao Congresso para iniciar esse primeiro debate. O apoio que tem para essa agenda é para disfarçar todo o desconforto que tem com a pauta e com a agenda econômica, em que eles são altamente minoritários na sociedade brasileira. Deputados do PSB apresentaram um projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos da flexibilização da posse de armas de fogo no país, decretada em janeiro. Os parlamentares também pediram a suspensão do decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, que alterou as regras para a classificação de documentos sigilosos, e do decreto que reduziu o subsídio para a conta de luz dos produtores rurais, assinado no governo Michel Temer. Os projetos serão analisados nas comissões da Câmara assim que forem instaladas. Os deputados fizeram fila para cadastrar novos projetos na Secretaria-Geral da Mesa. No primeiro dia de trabalho, foram apresentadas mais de 350 proposições. Foram protocolados pedidos de instalação de CPIs, a do BNDES e a das barragens. Cafezinho para passar o tempo e disposição para ficar horas na fila. Antes mesmo da abertura dos trabalhos legislativos, já era grande a fila de deputados para protocolar os primeiros projetos de lei de 2019. São propostas que podem ser analisadas ao longo dos próximos anos. Um dos primeiros da fila foi o deputado pastor Sargento Isidório, que propõe uma lei para que a Bíblia seja considerada patrimônio imaterial do Brasil. A gente precisa tornar esse livro também patrimônio imaterial da humanidade, patrimônio imaterial nacional, porque é o livro mais lido por todas as religiões, o evangélico, o católico, o espírita, o pessoal da matriz africana e até o ateu lê este livro. Carla Zambelli também chegou bem cedo para protocolar suas propostas. Eu tinha prometido na minha campanha que eu faria um projeto para parar com esse tratamento de Vossa Excelência aqui na Câmara, porque Vossa Excelência é o povo brasileiro. Então vai ter esse, vai ter um para os policiais civis, militares e federais, para o excludente de licitude, que é algo que o Jair Bolsonaro, nosso presidente, prometeu bastante em campanha. Tem projeto para a questão dos pontos das carteiras, tem muita gente aí se prejudicando por conta da indústria da multa. A gente vai aumentar a quantidade de pontos para poder excluir a carteira dos motoristas. Um pedido de CPI também foi protocolado para investigar a tragédia em Brumadinho. Esse tipo de crime não pode mais acontecer. Eu trabalhei rapidamente para coletar as assinaturas, tenho mais do que o suficiente, são mais de 200 já para a apresentação dessa comissão parlamentar de inquérito e ela está entre as primeiras a serem apresentadas aqui na Câmara. Já o deputado Aliel Machado apresentou o projeto de lei para alterar a reforma trabalhista aprovada em 2018. Algumas adequações para reparar os erros que foram feitos aos trabalhadores precisam ser feitos. Já tínhamos feito alguns protocolos anteriormente e agora estamos atualizando também essa questão que envolve as leis trabalhistas. E um terceiro pedido de CPI também foi protocolado na semana que passou, para investigar os gastos com publicidade no governo passado. Na semana que passou, uma comissão de juristas designada pelo presidente Rodrigo Maia entregou um anteprojeto de atualização da Lei de Drogas, que promete causar polêmica aqui na Câmara. Descriminalizar a posse de até 10 doses é uma das propostas. O grupo de especialistas incluiu professores de direito, membros do Ministério Público, juízes e o médico Drauzio Varela. O anteprojeto apresentado reforça a política de prevenção e propõe descriminalizar a posse, o uso e o compartilhamento de drogas.
O texto define a quantidade de droga que separa o usuário do traficante. O limite proposto é de 10 doses. Hoje, o policial e o juiz decidem caso a caso. A gente tenta reduzir esse subjetivismo, estabelecendo uma quantidade maior de critérios objetivos e também introduzindo a novidade na legislação, que é a variação da pena de acordo com a quantidade de substância apreendida. O tráfico passa a ser especificado em 15 tipos criminais, para permitir a punição maior de acordo com a gravidade. Tráfico internacional, por exemplo, passa a ter pena de 8 a 20 anos de prisão. Financiamento ou custeio de tráfico, 10 a 20 anos. Levar droga para parente numa prisão, 2 a 5 anos. Descriminalização, eu tenho uma posição conservadora, contra, mas muito aberto para o debate, não é? Pronto para ouvir. Acho que tem a possibilidade da Câmara Federal colocar uma comissão especial para discutir esse tema, ou um grupo de trabalho. Eu quero dar a minha contribuição. Daqui a pouco, na Revista da Câmara. Deputados se mobilizam para evitar que o caso de Brumadinho tenha um desfecho igual ao de Mariana, em que proposições para aprimorar a segurança das barragens acabaram arquivadas. Eu volto já. Deputados foram a Brumadinho nesta sexta-feira para uma visita técnica. A comissão externa da Câmara, que acompanha os desdobramentos da tragédia no município mineiro, quer uma nova legislação sobre a operação de barragens no país. Há 2 semanas, a barragem da mina do Córrego do Feijão, no município mineiro de Brumadinho, se rompeu num desastre que pode ter matado cerca de 350 pessoas. A obra era responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce. Uma comissão externa da Câmara foi criada para acompanhar as investigações sobre o caso de Brumadinho e fiscalizar o estado das barragens no Brasil. Na primeira reunião, deputados criticaram a pressão que as mineradoras fazem para impedir a aprovação de leis que regulem o setor. A gente pode aproveitar desse momento, sabendo que eles estão aí fragilizados pelo acontecido, e aproveitar o momento de comoção das pessoas, do Brasil e principalmente dos parlamentares, para que a gente possa aprovar essa legislação o mais rapidamente possível. O coordenador da comissão externa apresentou a proposta do plano de trabalho, que ainda será debatido pelos deputados. Até o meio do ano nós queremos uma revisão das leis, principalmente da Lei 12.334, que é a Lei da Segurança de Barragens. As proposições, inclusive da legislatura passada, que estão em tramitação, e uma nova lei, principalmente aquela que possa punir os responsáveis por irresponsabilidade como essa. A tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho fez o Brasil lembrar do caso da cidade mineira de Mariana, em 2015. Na época, a Câmara dos Deputados também instaurou uma comissão externa, que foi até o local do desastre e apresentou projetos de lei para melhorar a segurança das barragens no Brasil. 2 desses projetos foram arquivados no fim da legislatura porque não tinham sido aprovados e o relatório final da comissão externa nem chegou a ser votado. Os deputados querem agora que aqui no Congresso o caso de Brumadinho tenha um desfecho diferente do de Mariana. A repórter Mariana Monteiro mostra quais são os projetos que podem ser retomados pela Câmara. Novembro de 2015. A barragem das mineradoras Vale e Samarco, próxima à cidade histórica de Mariana, se rompe, causando o maior desastre ambiental registrado no Brasil e matando 19 pessoas. Uma comissão externa de deputados vai ao local e vê as cidades de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues totalmente submersas na lama. Os rejeitos vindos do rompimento da barragem seriam suficientes para encher 20 mil piscinas olímpicas. A lama, que traz junto silício, ferro e outros elementos, se acumula nas margens do rio, matando bichos e plantas. Não se sabe quanto tempo vai levar para a fauna e flora se recuperarem. Algumas espécies desse ecossistema podem nunca voltar a existir. Os deputados apresentaram propostas para evitar novos desastres. Um dos
dos projetos de lei estabelecia a Política Nacional de Segurança de Barragens. O objetivo principal era fortalecer a prevenção e a gestão de risco de desastres. A proposta foi aprovada em 2 comissões, mas parou na de Minas e Energia, onde não foi apresentado relatório. Outro projeto equiparava os rejeitos de mineração depositados em barragens a resíduos perigosos. A proposta foi rejeitada pelo então relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Essas substâncias, para você, vamos dizer, evitar que as pessoas entrem em contato, você tem que impermeabilizar o fundo dessas represas ou dessas áreas. Portanto, quando você impermeabiliza, você não tira o líquido, então ele fica com um volume maior. E na época das chuvas, isso ficaria com um volume muitíssimo maior. Um terceiro projeto permitia que as multas fossem aumentadas em até 100 vezes o valor máximo da época, no caso de desastres ambientais. A Comissão de Meio Ambiente chegou a aprovar um texto substitutivo, mas junto com diversos projetos, inclusive um do Senado, a proposta ainda precisa passar por outras 3 comissões e pelo plenário. Para o ex-deputado Arnaldo Jordi, que foi relator dos projetos, a situação é revoltante. Não foi à frente nenhum deles por conta da interdição do lobby das grandes empresas. É uma vergonha, é criminoso, é covardia do Estado brasileiro assistir, principalmente depois de Mariana, há 3 anos atrás, toda essa tragédia, que é quase um crime doloso, porque era previsível, não se pode falar disso de acidente, porque isso tudo era previsível, foi debatido. O relator da Comissão Externa de Mariana avalia que na época o desastre foi tratado como exceção e aposta que agora vai ser diferente. Quando acabou aquele momento de convulsão popular, realmente a comissão se desmobilizou, a Vale fez pressão sobre muitos deputados e realmente muito do que a gente propôs não foi adiante. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que aconteceu com Mariana não vai se repetir em Brumadinho. Mais de 3 anos se passaram desde Mariana. Foi preciso um desastre com perdas humanas dezenas de vezes maiores para que o assunto voltasse ao debate. Os deputados já apresentaram mais de 10 projetos de lei ligados ao desastre de Brumadinho. A maioria altera a Política Nacional de Segurança de Barragens, uma lei de 2010. Uma proposta detalha exigências para a operação de barragens. 2 projetos proíbem o método de construção usado em Mariana e Brumadinho. Um deles também obriga a contratação de seguro no caso de rompimento. Das 88 barragens brasileiras com essa tecnologia, 55 ficam em Minas, de acordo com o deputado Rogério Correia, autor do projeto. O projeto de lei proíbe essa barragem, ela para de funcionar imediatamente e eles têm 1 ano para fazer desativação delas, o que significa drenar a água, retirar o rejeito, entregar, portanto, aquilo que foi minerado, aquele local, em condições de novo para o povo sem riscos. Foram reapresentadas as propostas da Comissão de Mariana para equiparar rejeitos de mineração a resíduos perigosos e para aumentar o valor das multas. Deputados também querem mudar o limite da indenização aos trabalhadores vítimas de acidentes, que hoje é de 50 vezes o salário da pessoa. Para marcar o início da nova legislatura, foi inaugurada uma nova exposição na casa, a Câmara por Dentro. É uma exposição que busca mostrar como a casa oferece um suporte, um apoio aos parlamentares para que eles possam exercer soberanamente o voto e da melhor forma possível. Os cidadãos vêm com as ideias, com seus anseios, com os debates que eles entendem que são importantes, e os parlamentares, como representantes do povo, são aqueles que vocalizam essas ideias. Elas vão se tornar projetos de lei depois de análises técnicas. Uma vez
recebidas, as proposições, elas são numeradas. E numeradas, aí elas vão ser distribuídas às comissões. E nessas comissões realizam-se audiências públicas, eventos, participação online. Aquela ideia, aquele projeto de lei que inicialmente vem com uma redação, vem expressando uma certa ideia, ele vai sendo enriquecido, vai sendo ampliado, vai sendo modificado conforme o que é o interesse da sociedade. As comissões têm esse condão, essa possibilidade de fazer com que as leis sejam aperfeiçoadas. A grande maioria das proposições é resolvida nas comissões, ou seja, ou é aprovada e já segue para o Senado, ou é rejeitada e arquivada. Se nas comissões isso não é resolvido, então vamos para o plenário, com todos os deputados, lembrando que o plenário é o órgão supremo da casa, e você pode saber o que está sendo discutido no plenário, quem que está discursando a favor, contra determinadas propostas, quais proposições estão sendo discutidas, qual que é o teor de cada proposição, enfim, se tem emenda, se tem qualquer modificação nelas, tudo isso pode estar na palma da mão. A Câmara também tem, uma das funções dela, fiscalizar o Poder Executivo. Ela começa de temas polêmicos ou temas importantes para a população, denúncias, investigações que estão sendo conduzidas e etc. E esses elementos chegam à Câmara e a gente salienta as 3 ações fiscalizatórias mais importantes, que são as demandas a ministro de Estado, que são convites ou convocações de ministros, propostas de fiscalização e controle, que se valem da análise do Tribunal de Contas da União. Uma terceira possibilidade são as bastante conhecidas CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. Temos o portal da Câmara, que foi renovado, está com uma nova configuração. Então, esse conjunto de ferramentas de arquivo, de interação com o cidadão, de transparência de informações, informações digitais disponibilizadas e veículos tradicionais de comunicação, como a TV e o rádio, eles permitem com que a Câmara se comunique plenamente com a sociedade. A exposição no corredor de acesso ao plenário fica aberta ao público até o final de fevereiro. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau.